A chuva caía como uma cortina grossa sobre as ruas de São Paulo, transformando o trânsito em um caos ensurdecedor. Tiago pisou no freio com força, o carro derrapando levemente no asfalto molhado, enquanto buzinas explodiam ao seu redor como um coro de fúria. "Ei, idiota, anda logo!" gritou um motorista de táxi pela janela aberta, o rosto vermelho de raiva. Tiago ignorou, os olhos fixos na figura encharcada à beira da calçada. Uma mulher com 3 meninos pequenos, todos com cerca de 5 anos, aguardando o ônibus sob a enxurrada impiedosa. Os rostos daqueles garotos, idênticos ao seu próprio reflexo no espelho retrovisor, fizeram seu coração parar por um instante. Ele saltou do carro sem pensar, deixando a porta aberta para o dilúvio invadir o interior luxuoso do Audi. As buzinas continuavam, agora misturadas a xingamentos criativos que ecoavam pela Avenida Paulista, congestionada. "Vai se foder, playboy!" berrou outro condutor, mas Tiago mal ouvia. Seus passos chapinhavam nas poças, aproximando-se dela, Ana, a mulher que ele havia deixado para trás 5 anos atrás, quando escolheu a carreira em vez do amor. Os meninos se agarravam às pernas dela, tremendo de frio, os uniformes escolares grudados na pele. Um deles ergueu os olhos castanhos, iguais aos seus, e Tiago sentiu um soco no estômago. Ana o viu aproximar-se e seu corpo enrijeceu, como se o passado inteiro tivesse voltado para assombrá-la. Ela puxou os filhos para mais perto, protegendo-os com os braços magros, o cabelo preto colado no rosto pálido. "O que você está fazendo aqui?" murmurou ela, a voz baixa, mas carregada de veneno, enquanto a chuva batia em seus ombros. Tiago parou a poucos passos, as mãos erguidas em um gesto instintivo de rendição, água escorrendo pelo colarinho da camisa social, impecável. Seus olhos se fixaram nos meninos. O mais alto tinha um sorriso tímido, o do meio uma covinha no queixo, e o menor piscava confuso, traços que ele via toda manhã no espelho, herança inegável. Eu vi vocês." Do carro, gaguejou Tiago, a voz rouca acima do barulho do trânsito. Ele estendeu o braço, como se quisesse tocá-los, mas recuou ao ver o olhar de Ana endurecer. Os meninos a observavam, curiosos, um deles sussurrando: "Mãe, quem é esse tio?" Ela não respondeu. Apenas apertou os lábios, lutando contra a onda de memórias que ameaçava afogá-la. 5 anos. 5 anos de noites solitárias, em um apartamento apertado no Bom Retiro, equilibrando 3 empregos para criar aqueles meninos sozinha, enquanto Tiago subia na hierarquia da empresa familiar, blindado pelo dinheiro e pelo esquecimento. Tiago sentiu o peito apertar, uma culpa antiga ressurgindo como bile na garganta. Ele se lembrava da última briga. Ele, aos 25 anos, ambicioso e pressionado pelo pai, dizendo que não podia se casar com uma garota de favela, que precisava focar na carreira. "É melhor assim", dissera ele, virando as costas enquanto Ana chorava no chão do quarto alugado. Agora, ali estava ela, mais forte, mais dura, com 3 réplicas vivas dele ao lado. Eles são meus?" perguntou ele, a voz tremendo, ignorando as buzinas que pareciam zombar de sua vulnerabilidade. Ana riu, um som amargo que se perdeu na chuva. "Você perdeu o direito de perguntar isso no dia em que foi embora, Tiago. Sem um adeus decente, sem um olhar para trás." Seus olhos flamejavam, cheios de uma dor que ela havia enterrado fundo, mas que agora borbulhava à superfície. Os meninos se mexiam inquietos, o menor começando a choramingar com o frio. Tiago se ajoelhou no chão molhado, indiferente às calças caras sujando-se de lama, e estendeu a mão para o garoto. "Ei, pequeno, tá tudo bem", murmurou. Mas Ana o empurrou para longe. "Não toque neles", sibilou ela, puxando os filhos para trás. O trânsito ao redor começava a fluir devagar, carros desviando do Audi abandonado, mas Tiago não se mexia. Seu coração batia descompassado, flashes do passado invadindo sua mente.
as noites quentes em que ele e Ana riam em um barzinho da Vila Madalena, sonhando com uma vida juntos. O dia em que seu pai o chamou para o escritório e disse: "Essa garota vai te arrastar para baixo, filho. Escolha, ela ou o futuro da família." Ele havia escolhido o futuro, ou o que pensava ser futuro. Agora, vendo aqueles olhos inocentes nos meninos, percebia o vazio que aquilo deixara. "Por favor, Ana, me diz a verdade", implorou ele, a voz quebrando. Ela hesitou, o rosto suavizando por um segundo, revelando a fadiga de anos, carregando sozinha o peso de 3 vidas. "Eles têm 5 anos, Tiago. Faça as contas." As palavras pairaram no ar, pesadas como a chuva. Ele piscou, processando 5 anos desde a separação. Os meninos nasceram logo depois que ele partiu. Um deles, o do meio, esticou a mãozinha para tocar o braço de Tiago, curioso, e por um instante o mundo parou. Um toque que era ao mesmo tempo estranho e familiar, como um eco de algo perdido. Ana virou o rosto, lágrimas se misturando à chuva. "O ônibus está vindo." "Vá embora." Mas Tiago não se moveu. Ele observava os meninos embarcarem, ajudados pela mãe, o veículo se afastando devagar no trânsito. Seu carro ainda bloqueava a faixa, buzinas incessantes, mas ele não ligava. Em vez disso, ligou o motor e seguiu o ônibus discretamente, o coração acelerado. "Se eles são meus, eu não posso simplesmente ignorar", pensou, as mãos apertando o volante. A chuva continuava a cair, lavando a cidade, mas não sua culpa. Enquanto dirigia, memórias fragmentadas voltavam. A primeira vez que viu Ana, em uma festa na universidade, seu riso iluminando o salão lotado. As brigas sobre dinheiro, quando ele insistia em pagar tudo para impressioná-la. O dia da separação, quando ela implorou: "Não me deixe, Tiago. Nós podemos lutar juntos." Ele havia partido, achando que era o certo, mas agora, vendo aqueles rostos, questionava tudo. O ônibus parou em uma rua estreita do bairro pobre, e Tiago estacionou à distância, observando Ana levar os meninos para um prédio antigo. Ele saiu do carro novamente, aproximando-se devagar, o peito apertado pela incerteza. Bateu na porta do apartamento, o som ecoando no corredor úmido. Ana abriu, surpresa misturada à raiva. "O que você quer agora?" Os meninos corriam pelo pequeno espaço, rindo, alheios ao furacão emocional. Tiago entrou, os olhos varrendo o lugar. Paredes descascadas, brinquedos espalhados, uma cozinha minúscula. "Eu preciso saber, Ana. Por favor." Ela fechou a porta, encostando-se nela como se precisasse de apoio. "Sente-se, mas não espere que eu facilite as coisas." Eles se sentaram à mesa de madeira gasta, os meninos brincando no quarto ao lado. Ana cruzou os braços, evitando o seu olhar. "Eu descobri que estava grávida 1 semana depois que você foi embora. Trigêmeos. Imaginei que você voltaria, que eu contaria, mas você sumiu." Tiago engoliu em seco, a culpa o sufocando. "Eu nunca soube. Juro." Ela bufou. "Claro que não. Você estava ocupado construindo seu império." A conversa se estendia, pontuada por silêncios pesados. Tiago tocava a xícara de café que ela oferecera por educação, os dedos trêmulos. Ele se lembrava de noites em que sonhavam com filhos, mas agora aquilo era real e ele havia perdido. "Deixe-me ajudar, Ana, pelo menos financeiramente." Ela balançou a cabeça. "Não é dinheiro que eles precisam, é um pai. Mas você provou que não é capaz." Enquanto os meninos entravam na sala, um deles se aproximando timidamente de Tiago, ele sentiu uma lágrima escorrer. "Oi, eu sou o Pedro", disse o garoto, estendendo um carrinho de brinquedo. Tiago sorriu, pegando o brinquedo, o coração derretendo. Ana observava, dividida entre raiva e uma saudade antiga. A noite caía lá fora, a chuva diminuindo, mas a tempestade dentro deles apenas começava. A noite se instalava devagar no pequeno apartamento de Ana, no Bom Retiro, onde o cheiro de chuva
misturava-se ao aroma de feijão cozinhando na panela velha. Tiago sentava-se à mesa, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor, enquanto observava os trigêmeos, Pedro, Lucas e Mateus, correndo pelo espaço apertado, rindo com brinquedos improvisados de papelão. Seus rostos iluminados pela luz fraca da lâmpada pendurada no teto ecoavam traços dele. O nariz reto, os cachos escuros, o jeito de inclinar a cabeça quando curiosos. Ana, encostada na pia da cozinha minúscula, cruzava os braços, o corpo uma barreira invisível. "Você acha que pode aparecer do nada e consertar tudo?" perguntou ela, a voz baixa para não assustar as crianças, mas afiada como uma lâmina. Tiago desviou o olhar para o chão rachado, sentindo o peso da culpa se aprofundar. Ele se lembrava de dias em que sonhava com uma família assim, mas escolheu o caminho fácil, o escritório climatizado na Avenida Faria Lima, as reuniões com investidores, o sobrenome da família abrindo portas. "Eu não sabia, Ana. Se soubesse." Sua voz falhou, e ele ergueu os olhos para encontrar os dela, cheios de uma fadiga que ele nunca havia notado antes. Ela era a mesma Ana de 5 anos atrás, olhos negros intensos, pele morena marcada pelo sol das ruas, mas agora endurecida, moldada pela sobrevivência solitária. Os meninos pararam de brincar por um momento. Um deles, Lucas, o mais ousado, aproximando-se da mesa e puxando a manga da camisa de Tiago. "Tio, quer jogar bola?" perguntou o garoto, inocente, alheio ao furacão emocional. Ana interveio rapidamente, pegando Lucas no colo. "Vai brincar no quarto, amor. A mamãe está conversando." Os trigêmeos obedeceram, correndo para o cômodo ao lado, suas risadas ecoando como um lembrete cruel do que Tiago havia perdido. Ele se levantou devagar, aproximando-se dela, o ar entre eles carregado de tensão. "Me conta tudo, desde o começo." Ana hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto antigo que ele reconhecia das noites em que discutiam o futuro. Ela virou-se para a gaveta da cozinha, puxando uma caixa velha de sapatos, amarrada com elástico. "Você quer a verdade? Aqui está." Com um movimento brusco, ela jogou a caixa na mesa, o conteúdo se espalhando, envelopes amarelados, selos nunca usados, cartas manuscritas em papel barato. Tiago pegou uma, reconhecendo a caligrafia dela, inclinada, urgente. "O que é isso?" murmurou ele, abrindo o primeiro envelope. As palavras saltaram. "Tiago, estou grávida. São 3. Preciso de você." Data: 2 semanas após a separação. Ele folheou mais, o coração acelerando. 12 cartas, cada uma mais desesperada que a anterior. "Eu escrevi para você. Toda semana, no começo. Pedi ajuda, contei sobre os ultrassons, as noites sem dormir. Mas você nunca respondeu." Tiago sentiu o mundo girar, uma náusea subindo pela garganta. Ele se sentou novamente, as cartas tremendo em suas mãos. "Eu juro, Ana, nunca recebi nada. Meu endereço. Você mandou para onde?" Ela riu, um som seco e sem humor, encostando-se na parede como se precisasse de apoio. "Para o seu apartamento chique na Vila Olímpia. O mesmo que você me deu quando ainda fingia que me amava. Mas acho que o porteiro jogou fora, ou talvez você mesmo." Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas e ela piscou rápido para contê-las. Tiago balançou a cabeça, uma suspeita crescendo no peito. Seu pai sempre controlava tudo: o correio, as ligações, o bem-estar da família. Não, não pode ser. Os meninos voltaram correndo, Mateus tropeçando e caindo, choramingando. Ana o pegou no colo automaticamente, ninando-o com um sussurro suave. "Tá tudo bem, meu anjo." Tiago observou a cena, uma pontada de inveja misturada à admiração. Ela havia criado aquilo sozinha. 3 vidas vibrantes em um mundo hostil, trabalhando como faxineira de dia e costureira à noite, enquanto ele jantava em restaurantes estrelados. "Você abandonou a gente, Tiago. Não só a mim, mas a eles",
antes mesmo de saber que existiam. As palavras dela cortaram como faca, e ele baixou a cabeça, as cartas espalhadas como provas de sua falha. Eu errei. Deus, como eu errei, murmurou ele, a voz rouca. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela, mas ela recuou, o corpo rígido. Não venha com pena agora, eu lutei por eles. Sozinha. Um silêncio pesado caiu, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Tiago recolheu as cartas, guardando-as com cuidado, como se fossem frágeis. Deixe-me ficar um pouco. Conhecer eles. Ana hesitou, olhando para os filhos que agora brincavam calmamente no chão da sala. Pedro se aproximou de Tiago novamente, oferecendo um desenho rabiscado, um homem alto ao lado de uma mulher e 3 crianças. É a gente? Perguntou o garoto. Tiago sorriu, os olhos úmidos, pegando o desenho. É lindo, campeão. Ana observava, dividida. Parte dela queria expulsá-lo, outra ansiava por alívio. Fique para o jantar. Mas sorre. Eles comeram em silêncio, o feijão simples, contrastando com as refeições gourmet que Tiago conhecia. Durante a refeição, Lucas contou sobre a escola. Mateus riu de uma piada boba e Pedro perguntou: Tio, você é amigo da mamãe? Tiago engoliu em seco. Era. Espero ser de novo. Mais tarde, enquanto Ana colocava os meninos para dormir, Tiago ficou na sala, folheando as cartas novamente. Uma frase saltou. Seu pai disse que você não queria mais saber de mim. Ele congelou. Seu pai? Quando? Memórias vagas voltaram. Uma ligação dela no dia da separação, que ele ignorou por ordem do velho. Filho, foque no trabalho. Ele pegou o celular, digitando uma mensagem rápida para o assistente. Verifique meu correio antigo. Cartas de Ana Silva. Mas no fundo, ele sabia. Alguém havia interferido. Ana voltou, exausta, sentando-se no sofá desgastado. Eles dormiram. Agora vá. Tiago se levantou, mas parou na porta. Amanhã eu volto. Preciso entender isso. Ela não respondeu, apenas fechou a porta atrás dele, o clique ecoando como um ponto final incompleto. Lá fora, a chuva havia parado, mas o ar úmido carregava promessas de tempestade. Tiago dirigiu de volta para seu apartamento vazio nos jardins, as cartas no banco do passageiro como fantasmas. Quem escondeu isso de mim? Pensou, a raiva crescendo. O twist se desenhava, sutil, mas inevitável. No caminho, flashes de felicidade perdida o assombravam. Ana grávida, sozinha no hospital. Os primeiros passos dos meninos sem ele. Noites em que ela chorava, segurando as cartas não enviadas. Ele estacionou, o luxo ao redor agora parecendo oco. Ligou para o pai, mas desligou antes de completar. Amanhã prometeu a si mesmo. A verdade estava enterrada, mas ele cavaria até o fim. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta em São Paulo, o céu ainda carregado das nuvens da noite anterior, espelhando o turbilhão dentro de Tiago. Ele mal dormira. As cartas de Ana, espalhadas pela mesa de mármore de seu apartamento nos jardins, cada palavra dela como uma acusação silenciosa. Seu pai disse que você não queria mais saber de mim. Aquela frase ecoava em sua mente enquanto ele dirigia para o escritório da empresa familiar, na Faria Lima, o trânsito matinal, um borrão de carros e buzinas. Seu pai, o patriarca implacável que construíra um império de importações a partir do nada, sempre controlara tudo, inclusive o destino dos filhos. Tiago apertava o volante, a raiva crescendo como uma febre. Chegando ao prédio envidraçado, ele ignorou os cumprimentos dos funcionários e subiu direto para o andar executivo. Seu laptop na mesa, ele acessou o e-mail antigo, o que usava na época da faculdade antes de migrar para o corporativo. Dedos voando no teclado, ele buscou por Ana Silva. Nada. Mas então, nos arquivos deletados, recuperados com uma ferramenta simples de TI que ele aprendera anos atrás, lá estavam 12 e-mails, redirecionados para uma pasta oculta, marcados como spam pelo filtro personalizado.
e o log mostrava, alterado pelo IP do escritório de seu pai. Filho da puta, murmurou Tiago, o peito arfando. Ele imprimiu tudo, as páginas tremendo em suas mãos, e marchou para a sala do velho. O pai, Sr. Eduardo, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos frios como aço, ergueu o olhar da tela do computador. Tiago, o que é isso? Você parece que viu um fantasma. Tiago jogou as impressões na mesa de mogno, as folhas se espalhando como confetes amargos. Explique isso, pai. As cartas de Ana. Você as bloqueou. Por quê? Eduardo recostou-se na cadeira de couro, o rosto impassível, mas um músculo no maxilar se contraiu. Sente-se, filho. Vamos conversar como adultos. Tiago não se sentou. Em vez disso, andou de um lado para o outro, à vista da cidade lá embaixo borrada pela fúria. Ela estava grávida. Trigêmeos. Meus filhos, e você escondeu tudo para proteger minha carreira. Eduardo suspirou, pegando uma das impressões e lendo superficialmente. Aquela garota era um erro, Tiago. De favela, sem conexões. Eu vi o potencial em você, o herdeiro da empresa. Se soubesse da gravidez, você teria jogado tudo fora por uma vida medíocre. As palavras saíram calmas, como se ele estivesse discutindo um balanço financeiro, não o destino de uma família. Tiago parou, os punhos cerrados. Memórias invadiram. O pai o pressionando desde criança. Seja forte, não deixe emoções te enfraquecerem. As noites em que ele viajava a negócios, deixando a mãe sozinha. O dia em que Eduardo o convenceu a terminar com Ana, ela te arrastará para o fundo, filho. Agora, vendo o velho ali, imperturbável, Tiago sentia uma mistura de ódio e autopiedade. Você não tinha o direito. Eles são meus filhos, 5 anos perdidos por causa da sua manipulação. Eduardo se levantou devagar, aproximando-se da janela, as mãos nas costas. Eu fiz o que era melhor para a família. Olhe para você agora. Vice-presidente, no topo. Aqueles meninos. Eles seriam um peso. As palavras cortaram fundo e Tiago sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas as conteve. Peso? Eles são sangue do meu sangue. E Ana, ela sofreu sozinha por causa de nós. Ele se lembrou da noite anterior, o apartamento apertado, os risos das crianças, uma vida que poderia ter sido dele. Eduardo virou-se, o tom endurecendo. Esqueça isso, Tiago. Foque no negócio. Temos uma fusão vindo. Mas Tiago balançou a cabeça, pegando as impressões. Não mais. Eu vou consertar isso. Ele saiu batendo a porta, o eco ressoando pelo corredor. Dirigindo de volta para o Bom Retiro, o coração acelerado, Tiago parou em uma padaria simples, comprando pães e frutas, um gesto tímido de reconciliação. Chegando ao apartamento de Ana, bateu na porta, o nervosismo o consumindo. Ela abriu, surpresa, os trigêmeos ao fundo, assistindo desenhos na TV velha. Tiago, o que você quer agora? Ele entrou, colocando as sacolas na mesa. Eu descobri. Foi meu pai. Ele bloqueou tudo. Ana cruzou os braços, o rosto uma máscara de descrença. Seu pai? Por quê? Eles se sentaram, Tiago explicando em voz baixa, as crianças curiosas espiando da sala. Ele achava que você me arrastaria para baixo, queria me proteger ou controlar. Ana ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de uma raiva antiga. Então foi ele. Todo esse tempo eu pensei que você me ignorava de propósito. Ela se levantou, andando pela cozinha, tocando os armários como se precisasse de algo sólido. Tiago a seguiu, parando a poucos passos. Me perdoe, Ana. Eu fui fraco, deixei ele me influenciar. Mas agora, eu quero fazer parte da vida deles. Ela parou, virando-se para ele, lágrimas escorrendo. Fazer parte? Depois de tudo? Os meninos entraram, Pedro puxando a saia dela. Mãe, o tio trouxe pão? Ana sorriu fracamente, limpando o rosto. Sim, amor. Vão comer. Enquanto as crianças se distraíam, Tiago se ajoelhou no chão sujo, pegando as mãos dela. Por favor, não por nós.
Eu sei que destruí isso, mas pelos meninos, deixe-me ser o pai que eles merecem. Sua voz quebrou, vulnerável como nunca. Ana puxou as mãos, mas não recuou. Ela olhou para os filhos, rindo com os pães, inocentes no caos. Você não entende o que passei. Consultas médicas sozinha, noites em claro com febre, explicando por que não tem pai. Tiago assentiu, a culpa o esmagando. Eu sei, mas eu mudei. Dê-me uma chance. Um silêncio longo se estendeu, o som da TV ao fundo como ruído branco. Finalmente, Ana suspirou. 30 dias. Um mês para provar que você é digno. Se falhar, suma para sempre. Tiago ergueu os olhos, esperança misturada a medo. Obrigado, eu não vou decepcionar. Eles se sentaram com as crianças, Tiago contando uma história improvisada sobre aventuras, os meninos rindo. Ana observava, o coração dividido. Raiva pelo passado, mas um vislumbre de perdão. Mais tarde, enquanto ele saía, prometendo voltar no dia seguinte, pensou no pai. O confronto mal começara. E se eu perder tudo? Questionou-se, dirigindo para casa. A cidade pulsava ao redor, indiferente, mas dentro dele a batalha pela redenção se intensificava. No apartamento vazio, Tiago ligou para o assistente, cancelando reuniões. Prioridade pessoal. Ele folheou fotos antigas no celular, ele e Ana na Praia de Santos, felizes. Eu posso reconquistar isso, murmurou. Mas no fundo, o medo sussurrava. 30 dias para provar o impossível. Os dias seguintes se transformaram em uma maratona exaustiva para Tiago, o relógio dos 30 dias ticking como uma bomba-relógio em sua mente. Ele chegava ao apartamento de Ana logo após o amanhecer, deixando o Audi estacionado na rua estreita do Bom Retiro, indiferente aos olhares curiosos dos vizinhos. Bom dia, campeões, dizia ele aos trigêmeos, forçando um sorriso apesar do cansaço que se acumulava. Pedro, Lucas e Mateus o observavam com uma mistura de timidez e empolgação, seus rostinhos iluminados pela novidade de um tio que aparecia todos os dias. Ana, no entanto, mantinha distância, braços cruzados enquanto preparava o café da manhã, simples, pão com manteiga e café fraco, seus olhos vigilantes como os de uma leoa protegendo a cria. No primeiro dia, Tiago tentou cozinhar o almoço, uma macarronada que terminou em fumaça e panela queimada. Merda, murmurou ele, abanando o ar enquanto o alarme de incêndio improvisado, uma vizinha batendo na porta, ecoava. Os meninos riram, Lucas gritando: tio, tá pegando fogo! Mas Ana apenas balançou a cabeça, pegando uma panela nova. Você nunca cozinhou na vida, né? Tiago corou, limpando a bagunça, sentindo-se um intruso no mundo dela. Eu aprendo. Pelo menos tentei. À noite, quando Mateus pegou uma gripe, Tiago ficou acordado, medindo febre e contando histórias desajeitadas sobre super-heróis. O papai, quer dizer, o tio vai ficar aqui até você melhorar, sussurrou ele, o peito apertado pela palavra que escapara. Os dias se fundiam em rotinas novas. Levar as crianças à escola, um colégio público lotado, onde Tiago se sentia deslocado entre pais trabalhadores, brincar no parquinho próximo, empurrando balanços enquanto os meninos gritavam de alegria. Pedro foi o primeiro a chamá-lo de pai, durante uma partida de futebol improvisada na rua. Vai, pai, chuta, gritou o garoto. E Tiago congelou, a bola rolando para longe. Seus olhos se encheram d'água e ele abraçou o filho, sussurrando: eu tô aqui agora. Ana observava da janela, o coração amolecendo apesar da raiva residual. Ele tá se esforçando, pensou ela, mas o medo de outra decepção a mantinha distante. Internamente, Tiago lutava contra ondas de dúvida. E se eu falhar? E se 30 dias não bastarem para apagar 5 anos? Ele viajava entre o apartamento e breves visitas ao escritório, ignorando chamadas do pai que bombardeava com mensagens. Volte ao trabalho, isso é loucura. A alegria de ouvir pai misturava-se ao terror de perder.
Luz, uma noite, sonhou com os meninos desaparecendo em névoa, acordando suado e ligando para Ana só para ouvir a voz dela. "Tá tudo bem?" perguntou ela, sonolenta. "Sim, só queria confirmar que amanhã eu venho." No 15º dia, o desastre veio. Lucas acordou febril, mas piorou rápido. Desmaiou no chão da sala, o corpinho mole como um boneco. Ana gritou, pegando-o no colo, lágrimas escorrendo enquanto chamava a ambulância. Tiago dirigiu como louco para o hospital público no centro, o SUS lotado de gente, cheiro de desinfetante misturado a desespero. "Ele tem anemia falciforme", explicou o médico, depois de exames. "Precisamos de transplante de médula. Compatível urgente." Ana desabou em uma cadeira plástica, soluçando. "Eu soube na gravidez, mas sozinha não pude fazer mais." Tiago não hesitou. "Teste mim. Eu sou o pai." Os resultados confirmaram. Compatível perfeito. Mas a cirurgia coincidia com a reunião crucial da fusão da empresa. O pai ligara na véspera. "Isso decide nosso futuro, filho." No corredor do hospital, enquanto Ana esperava ansiosa, Tiago assinou os papéis para doar medula, ignorando o telefone vibrando. "A carreira pode ser reconstruída. Perder um filho. Isso eu não aguento", murmurou ele para si mesmo, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. O pai ligou furioso, a voz ecoando pelo viva-voz que Tiago ativou por acidente. "Você abandonou a reunião? Por aqueles bastardos? Você está jogando o império no lixo por uma vadia e seus moleques." Ana ouviu, os olhos flamejando, mas Tiago desligou, bloqueando o número. Ele não entende, nunca entendeu. Ele abraçou Ana, que pela primeira vez não recuou, seu corpo tremendo contra o dele. "Obrigada", sussurrou ela, a vulnerabilidade rompendo a barreira. Os meninos, nos leitos próximos, observavam confusos, Pedro perguntando, "O pai vai salvar o Lucas?" A cirurgia foi um sucesso, mas o custo veio. Notícias da empresa vazaram, ações caindo, o pai enviando um e-mail seco. "Você escolheu. Agora, aguente as consequências. Renuncie ou perca tudo." Tiago leu na sala de espera, o corpo exausto após a doação, uma dor surda na coluna. Ana sentou ao lado, tocando sua mão. "Você não precisava." Ele sorriu fraco. "Sim, precisava. Pela primeira vez, eu escolhi certo." Mas internamente o pânico crescia, a empresa desmoronando, o pai exigindo que ele abandone a família para salvar o legado. E agora, pensou ele, olhando os filhos dormindo. Os 30 dias mal acabaram, mas o preço da redenção pesava mais que nunca. A noite no hospital se estendia, luzes fluorescentes piscando, Ana cochilando no ombro dele. Tiago velava, o coração dividido entre a alegria da família nascente e o abismo profissional. Valeu a pena? Questionava-se, mas ao ver Lucas sorrir fraco, sabia a resposta. Ainda assim, a dúvida pairava, como uma sombra no fim do corredor. A recuperação de Lucas se estendia devagar no hospital público, o bip constante dos monitores ecoando como um lembrete ritmado da fragilidade da vida. Tiago sentava-se ao lado da cama, exausto após a doação de medula, uma dor surda pulsando em suas costas, mas o sorriso fraco do filho, "Pai, dói menos agora", fazia tudo valer a pena. Ana, do outro lado, segurava a mão de Lucas, seus olhos vermelhos de noites insones, mas suavizados por uma gratidão relutante. Pedro e Mateus brincavam no chão com carrinhos improvisados, alheios ao peso do momento, suas risadas um bálsamo no ar estéril. "Ele tá melhorando", murmurou Ana, olhando para Tiago pela primeira vez sem raiva. Apenas fadiga misturada a algo mais suave, talvez perdão. Tiago assentiu, tocando o braço dela brevemente. "Graças a Deus e a você por ser forte o tempo todo." Mas internamente a tormenta rugia.
E-mails da empresa chegavam como avalanche, ações despencando, investidores pulando fora após sua ausência na reunião. O pai enviara um ultimato por mensageiro, um envelope lacrado entregue no hospital. Renuncie àqueles bastardos ou perca seu cargo. Escolha, família ou legado. Ele amassou o papel, o peito apertado, mas não mostrou a Ana. Eu escolhi vocês, pensou, mas o medo sussurrava. E se o preço for alto demais, perder o império que definira sua identidade por anos? Os dias no hospital se arrastavam, Tiago dividindo o tempo entre os filhos e chamadas urgentes. Uma tarde, enquanto Ana cochilava, ele saiu para o corredor, ligando para o assistente. Segure-o forte. Diga aos acionistas que volto em breve. Mas a voz do outro lado era tensa. Seu pai está furioso, Tiago. Ele convocou uma assembleia para te destituir. Ele desligou, encostando na parede fria, flashes do passado invadindo. O pai o elogiando na formatura. Você será maior que eu. As noites solitárias após a separação de Ana, afogadas em trabalho para esquecer a culpa. Agora tudo convergia, o homem que ele fora versus o pai que queria ser. Ana acordou, notando sua ausência, e o encontrou ali, perdido em pensamentos. O que houve? Ele hesitou, mas mostrou o envelope amassado. Meu pai. Ele quer que eu escolha, vocês ou a empresa. Ela leu, o rosto endurecendo. Sempre ele, né? Controlando tudo. Tiago sentou-se ao lado dela, os meninos dormindo agora. Eu não vou ceder. Mas, e se perdermos tudo? O apartamento, a estabilidade? Ana tocou sua mão. Um gesto raro de intimidade. Eu sobrevivi com nada por 5 anos. O que importa é estarmos juntos. Suas palavras aqueceram algo nele, mas a dúvida persistia, como uma rachadura em vidro. Naquela noite, o pai apareceu no hospital, impecável em seu terno Armani, contrastando com o ambiente caótico. Tiago, disse Eduardo, a voz baixa mas autoritária, ignorando Ana e as crianças. Vamos conversar lá fora. No corredor, sob luzes fluorescentes piscantes, o velho entregou um contrato. Assine isso, renuncie a eles. Em troca, salvo a empresa e te dou uma fatia maior. Tiago leu as cláusulas frias, abrir mão de direitos parentais, nunca mais contatá-los. Por quê, pai? Por que odia tanto eles? Eduardo suspirou, os olhos endurecidos por décadas de batalhas corporativas. Não é ódio, é realismo. Aquela mulher e aqueles meninos vão te arruinar, como arruinariam nosso nome. Eu construí isso para você. Tiago sentiu a raiva borbulhar, anos de submissão explodindo. Ele pegou o contrato, olhando o pai nos olhos, os mesmos olhos que via nos filhos. Você construiu um império, pai. Mas eu só quero meus filhos. Com um movimento deliberado, rasgou o papel ao meio, os pedaços caindo como confetes no chão sujo. Eduardo empalideceu, a voz tremendo de fúria. Você tá louco? Isso é o fim da linha para você. Tiago se aproximou, a voz firme. Não, pai. É o começo. Você pode ficar com seu império vazio. Eu escolho eles, a família que eu quase perdi por sua causa. O velho recuou, chocado, murmurando. Você vai se arrepender antes de sair pisando forte. Tiago voltou ao quarto, o corpo tremendo de adrenalina, encontrando Ana acordada, os olhos questionadores. O que foi isso? Ele sentou-se, contando tudo, a voz quebrando no final. Eu rasguei. Acabou. Ana o abraçou então. Lágrimas quentes no ombro dele. Um abraço que era perdão e recomeço. Você mudou de verdade, Tiago. Os meninos acordaram com o barulho, correndo para os braços deles, um emaranhado de corpos quentes e risos. Nos dias seguintes, a empresa desmoronou. Tiago demitido, ações vendidas, o pai cortando laços. Mas no pequeno apartamento de Ana, agora lotado com malas dele, a vida florescia. Ele arrumou emprego simples em uma startup, cozinhando jantares queimados que viravam piada familiar. Levava os meninos à escola, ouvindo o pai como música. Ana, devagar, se abria.
Uma noite, no sofá, ela sussurrou: "Eu te amo ainda." E eles se beijaram, redescobrindo o que o tempo roubara. Meses depois, em uma praia em Ubatuba, a família ria sob o sol, os trigêmeos construindo castelos de areia. Tiago observava, o coração pleno, o passado uma cicatriz distante. Valeu cada perda, pensou, abraçando Ana. A vida renascia das ruínas, forte e verdadeira. Mas em noites quietas, uma dúvida sutil pairava. E se o pai voltar? E se o mundo cobrar mais? Por ora, porém, o amor bastava. Chegamos juntinhos até o fim. Acho que nossas almas se entenderam. Me diz, de onde você está ouvindo? Quero te mandar um abraço daqui.